testando algumas coisas hoje. Este é o nosso último culto, né? Pelo menos nessa fase, último culto online que estamos fazendo, tá? De modo que a partir da semana que vem estaremos com os cultos presenciais aqui. Durante a semana vamos estar passando todos os protocolos de como isso vai acontecer, tá bom? Em nome de Jesus. Abre tua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Quatro, 1 e 2. Hoje o tema da mensagem: suportando a palavra. Talvez você deve ter pensado, né? Poxa vida, o que é isso, pastor? Suportando a palavra, quer dizer que eu tenho que suportar a palavra? É, meu querido, porque talvez a palavra verdadeira do Senhor Jesus, a gente tem que aprender a suportar ela mesmo, tá? Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, meu Pai, entregar nossa mente, nosso coração, entregar, Senhor, a nossa vida ao Senhor. Pai querido, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, meu Pai, a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele, meu Pai, que nos traz o convencimento. Queremos dizer, meu Pai, que nosso coração está escancarado, meu Pai, para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele estava orientando seu discípulo Timóteo, como ele deveria exercer o ministério dele. Parece que é pouca coisa, não é? A gente de falar sobre como que é que a gente conduz um ministério. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação tremenda a esse respeito, tá joia? Ele diz coisas aqui, meus irmãos, muito práticas a respeito do ministério da palavra, de como Timóteo, seu discípulo, deveria agir quando ele estivesse ministrando a palavra do Senhor. E ele diz para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, com ocasião ou sem ocasião, ele deveria estar sempre preparado e pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ser pregada a todo tempo, porque nós aqui nesse mundo, nós não temos como perder tempo, meus queridos. Nós não podemos perder tempo. A mensagem de Cristo é algo que é urgente para cada um de nós. Quantas vidas estão precisando ouvir a verdadeira palavra de Deus? E isso, inclusive, a maneira como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, lembra a gente o Antigo Testamento, que deveria... quando lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19, lá dá instruções de como o pai deveria orientar os seus filhos, como que deveria ser anunciada a palavra de Deus. Por exemplo, lá em Deuteronômio 11, 18 e 19 diz assim: gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa, ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E por que esta preocupação de Deus com a maneira como nós pregamos a palavra?
Por que essa preocupação do Senhor para que a palavra dele fosse valorizada, estudada, conhecida e praticada pelo povo? Porque a palavra de Deus, como diz Salmos 119, versículo 105, não tem esse texto aí não, tá, Marina? Diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é aquilo que nos orienta, é aquilo que nos dá o norte, é a nossa bússola para nós andarmos aqui nessa terra, meu irmão, meu amigo, que está nesse momento nos acompanhando. Diz a Bíblia, falando sobre o nosso relacionamento com Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que nós adquirimos a fé? A fé, segundo a própria palavra de Deus, vem pelo ouvir. Então, se nós somos salvos pela fé, e a fé vem pelo ouvir, quer dizer, o ouvir é a maneira que o Espírito Santo nos salva, é a maneira como o Espírito Santo nos convence. Eu preciso ouvir. Então, a palavra de Deus é aquilo que de mais importante no ministério de alguém que está à frente da igreja. É o principal ministério de todo cristão, de todo aquele que ensina, é ministrar a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, meu irmão. A Bíblia, aliás, o próprio Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção, Satanás, ele vai tentar destruir, desviar toda a atenção para que a gente não seja alimentado. Talvez você que está me acompanhando esteja até uma situação boa financeiramente, talvez você esteja com saúde, mas você olha para a sua vida e parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que é isso? Você não tem se alimentado da palavra de Deus. Porque a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma e nosso espírito, eles são alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso pão. A palavra de Deus é aquilo que nos sustenta espiritualmente falando, tá? A Bíblia é o que o Espírito Santo usa para nos santificar. João, capítulo 17, versículo 17, não tem o texto aí não, tá bom, Marina? Diz assim, ó, santifica-os na verdade. Isso é Jesus falando. A tua palavra é a verdade. E é incrível, porque o Senhor Jesus, ele, certa vez ele falou a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se chamou de verdade. E a segunda coisa que ele coloca como verdade é a palavra de Deus, que nos santifica. A palavra, ela nos santifica porque ela nos apara. A palavra de Deus, ela nos poda nossas arestas, para nós nos tornarmos produtivos. João, capítulo 15, versículos de 1 a 3, é o próprio Senhor Jesus falando, e ele falando sobre aquilo que o Espírito Santo opera na nossa vida, e ele diz assim, ó, acompanha aí comigo na tela: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus profundamente é aquilo que nos impede de sermos enganados. Por que as pessoas falam tanto sobre vendilhões no templo? As pessoas falam tanto sobre enganadores, usando a palavra de Deus. Mas o problema é que estes aí, a própria palavra diz que eles já existiriam, que eles iriam ministrar sobre o povo, e enganariam a muitos. Isso está na palavra. Mas por quê que muitas pessoas são enganadas por esses que se dizem ministros da palavra de Deus?
pelo simples motivo, meu irmão, meu amigo, pelo simples motivo de que talvez você não conheça a palavra de Deus. O povo de Deus tem sido enganado por não conhecer a palavra de Deus. Lucas diz que durante a obra missionária de Paulo, eles chegaram a um certo momento, que pregaram a um povo de Bereia, os bereanos. E Lucas considerou os bereanos mais nobres do que a igreja que estava em Tessalônica, que é aquilo que na nossa Bíblia nós temos os Tessalonicenses. E por que Lucas considerava os bereanos mais nobres do que os Tessalonicenses? Porque eles ouviam a mensagem e iam ver na palavra de Deus se aquilo que estava dito era como estava sendo pregado. Foi numa igreja famosa há um tempo atrás, antes um pouquinho da pandemia. Era uma terça-feira. Aquela igreja estava lotada, meus irmãos. Fui convidado por um irmão para estar lá naquele lugar. E tinha mais ou menos 5.000 pessoas naquele lugar. Uma terça-feira à noite. Muitos líderes estavam ali. E ouvi uma pregação de 1h30. Pregador com uma oratória sensacional. E até os 40 minutos da pregação foi bênção na minha vida. Mas a partir dos 40 minutos, até a 1h30, aquele homem começou a falar tantas coisas que não estavam na palavra de Deus, que eu fiquei surpreso. Para os irmãos terem uma ideia, nesse dia eu estava lá com o Said me cutucou e falou assim para mim, uma das coisas que aquele homem falou, aquele homem famoso, presidente de uma grande obra, Said me cutucou, meu filho tem 17 anos, falou assim, pai, na época eu tinha 16, pai, isso que ele falou está certo? E eu disse para ele, não, meu filho, não está certo, mas fica aí, de boa, que depois eu te explico. Meus irmãos, sabe o que acontece? As pessoas se impressionam com qualquer um que esteja com a Bíblia na mão. As pessoas esquecem que Satanás se aproximou de Jesus e citou muitos versículos para Jesus na tentação de cor. Foi ele que disse, olha, se tu és o Filho de Deus, se atira aqui do pináculo do templo, porque está escrito, que ao seu anjo dará ordens em seu favor. Citou um Salmo 91 para Jesus. Meu irmão, preste atenção, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, para que você não seja presa fácil dos lobos que estão vestidos de ovelha. E muitos vão dizer, são enganadores. Isso em todas as religiões tem, enganadores, porque no mundo ocidental, quase todo mundo usa a palavra de Deus, quase todo mundo usa a Bíblia. É a Bíblia segundo fulano de tal, é a Bíblia segundo fulano de tal, é a Bíblia segundo fulano de tal, menos a Bíblia segundo o Espírito Santo. Tenho visto pessoas, crentes no Senhor Jesus, se desviando, porque ouvem a palavra e não tem raízes em si. Queridos, presta atenção, muitos vão dizer, por exemplo, e você vê isso facilmente na internet, que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, ou você deve comer aquilo, ou você não deve comer aquilo outro. Quando Jesus, lá em Marcos, não tem o texto aí, tá, Marina? Marcos,
capítulo 7, versículo 18, Jesus declarou puros todos os alimentos. Mas ainda hoje, 2000 anos depois, do Senhor Jesus, não foi nenhum apóstolo, não foi ninguém, não foi nenhum discípulo de Jesus, foi o próprio Senhor Jesus, tornando puro todos os alimentos. Mas até hoje, tem gente que não vai comer carne de porco, tem gente que não vai comer presunto, tem gente que não vai misturar mediana, né, carne com leite, porque a palavra de Deus proíbe. Querido, presta atenção, alguns vão pregar que é necessário guardar o sábado. Tem uma denominação que fica 24 horas na TV, na internet, no rádio, dizendo, você precisa guardar o sábado. Peraí, você não conhece Gálatas 4, versículos 9 e 10, que diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios, elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Então você vê o texto bíblico, o apóstolo Paulo falando exatamente para aqueles que estavam guardando dias especiais. Mas aí alguns engravatados, bonitos, segurando uma Bíblia na mão, têm enganado a muitos, dizendo, você precisa guardar o sábado. A palavra é o que dá alicerce para o cristão, meu irmão. Ela é tão importante, que Jesus falou sobre os efeitos dela em nosso coração, através da parábola do semeador. Perceba que na parábola do semeador, se você não texto aí, porque o texto é muito comprido, mas se você for ler Mateus 13, onde fala sobre a parábola do semeador, você vai ver que estavam as multidões ao redor de Jesus, e de repente, Jesus para tudo, e começa a falar para aquela multidão, sobre a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, e ao semear, parte da semente caiu na beira do caminho, parte da semente caiu no meio de um terreno pedregoso, parte caiu no meio dos espinhos, e parte caiu na boa terra. E depois ele passa a explicar o que era essa parábola, essa história que ele estava falando, qual era o significado dessa história. E ele vai explicar lá, você pode ler o texto, Mateus 13 depois, que a primeira semente que cai na beira do caminho simboliza aqueles que recebem a palavra e não entendem, e o maligno, o diabo, chega e rouba a palavra do coração dele. São pessoas que quando o pastor está pregando, ela lembra de tudo, menos de se concentrar na palavra de Deus que está sendo ministrada, menos do banquete espiritual que está sendo colocado. São pessoas que nesse momento vão lembrar de tudo, mas quando estão em casa, ligam o rádio, ligam a internet, ligam a TV e vão assistir uma pregação de quem ele não conhece, de quem ele não sabe qual é a vida, não sabe a história, e vai ouvir as maiores abobrinhas e receber aquilo como verdade. A segunda semente cai em terreno pedregoso, e Jesus então explica que essa semente que cai em terreno pedregoso simboliza pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, mas que por não terem raízes em si mesmas, elas, vem o sol e queima quando está crescendo aquela palavra. A terceira semente, que é aquela que cai entre os espinhos, é a semente que brota rápido, mas depois os espinhos sufocam, que são as dificuldades do dia a dia, os problemas que nós temos,
e a gente acaba largando a palavra de Deus para lá. E somente aquela semente que cai em boa terra, pessoas que estão ali sedentas, pessoas que querem entender, pessoas que querem se apossar da palavra de Deus, é a semente que brota pequena, vai crescendo, e um dia se torna uma grande árvore, e dá frutos. Então, meu querido, a palavra, ela deve ser lançada a todos, como Paulo está falando para Timóteo. A responsabilidade de quem ensina é ensinar. O efeito da palavra na vida de uma pessoa não depende de quem prega, depende de onde cai a semente. A semente, ela tem poder para germinar, mas ela depende que caia numa boa terra para germinar. É disso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Aí vamos voltar naquele texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, para você entender o que está sendo dito ali. 2 Timóteo 4, 2, diz assim: pregue. Já está ali? Bom, aí eu vou passando. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Percebam que os componentes que deve haver na palavra quando ela é pregada, e os componentes da palavra são 3 palavrinhas que às vezes a gente não gosta. Ele fala repreenda, ele fala corrija, e ele fala exorte. Exorte não tem esse efeito que a gente pensa que é repreender. Por isso que já está aí na NVI colocando repreensão. Exortar é dar ânimo, exortar é botar para frente. A palavra de Deus precisa ter isso. Mas o que as 3 palavras juntas, dizendo que elas devem estar juntas com a ministração da palavra de Deus, quando Paulo está dizendo a Timóteo, o que isso tem a ver? Ele está falando o seguinte, querido, que se a palavra de Deus não te repreende, não te corrige e não te anima, talvez a palavra que você tem ouvido não seja a palavra de Deus. Desculpa falar isso para você. Se a palavra só corrige aos outros e nunca corrige a você, então desculpa, mas a palavra de Deus que está sendo ministrada sobre a sua vida deixa de ser palavra de Deus. Isso quando a repreensão é ministrada, porque você vai ver muitos casos em que não há repreensão. Exortação é dar ânimo, mas a palavra ali também diz corrige. O que é a correção? Eu estou andando, eu estou indo bem, mas muitas vezes eu preciso de uma correção de rumo, e parece coisas pequenas, mas por exemplo, no mar, eu fui fuzileiro naval, e eu posso te afirmar que o erro de 1 grau na bússola do navio é a diferença que pode te levar para a Europa ou para a África. 1 grau apenas. Exortação é dar ânimo, a palavra de Deus nos anima. Essa parte é fácil da gente suportar. Mas e quando a palavra de Deus nos repreende? Quando a palavra de Deus nos corrige? Será que temos suportado? Essa palavra, meu querido, ela serve. Se você, meu irmão, meu amigo, é um líder, é um pregador, você precisa entender que no teu ministério, isso precisa acontecer, quando você está ministrando a palavra de Deus. Mas também serve para aqueles que ouvem, porque quem ouve, se ouve a palavra de Deus, deve esperar repreensão, correção e exortação. E por que deve ser assim?
Por que a palavra de Deus deve me exortar? Por que a palavra de Deus deve me corrigir? Por que a palavra de Deus deve me exortar? Por que, meu querido? Talvez você está pensando, por que o Senhor é um carrasco cósmico? Porque o Senhor gosta de dar lambada na gente, gosta de nos contrariar? É óbvio que não. A palavra de Deus em Hebreus 12, 6, olha aí, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Provérbios, livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Os pais que não repreendem seus filhos são pais relapsos, pais que não corrigem o rumo dos filhos, são pais que estão condenando seus filhos ao sofrimento. Por que isso acontece? Porque você não corrige, e mesmo você corrigindo, ele vai tomar algumas atitudes erradas, ele vai se enveredar por caminhos que não são legais. Imagina você não corrigindo. É por isso que Paulo prossegue ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, é o seguinte: pois virá o tempo, falando para Timóteo, na continuidade do texto, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo está dizendo para Timóteo: pregue como deve ser pregado, mas não se aborreça se não te ouvirem, porque vai chegar um tempo que não vão ouvir mais a sã doutrina. Chegará um tempo em que a sã doutrina, quer dizer, a palavra de Deus pura e simples, vai incomodar. Como incomoda, meu irmão? A palavra de Deus pura e simples incomoda, porque quando a gente olha para determinadas partes da palavra de Deus, é impossível que eu não busque conserto, é impossível que eu não fique incomodado, é impossível que eu não me arrependa daquilo que eu faço e daquilo que sou, pedindo forças ao Senhor para modificar a minha vida. Todos nós queremos ouvir aquilo que nos conforta, todos nós queremos ouvir aquilo que nos anima, palavras de esperança, palavras motivacionais, palavras de consolo. Isso também faz parte da palavra, mas o ouvinte precisa estar atento, que o que corrige caminhos é a repreensão, o que corrige caminhos é a correção. Palavras de consolo e ânimo para quem está no caminho errado é apoiar o erro. Palavras de consolo e ânimo para quem está andando, indo para o precipício, é assassinato espiritual. Palavras de consolo e ânimo para quem está totalmente errado, é simplesmente você ser cúmplice com o erro do outro. E é por isso que a palavra de Deus diz que no dia do juízo haverá maior rigor para aquele que ensinou a palavra, para aquele que foi mestre na palavra. Por quê? Porque ele será julgado pelos próprios atos e julgado também porque apoiou o erro dos outros, se tornando cúmplice. Mas Paulo está falando para Timóteo, olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim: você, porém,
seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Suporte sofrimentos. Por que, meu irmão? Por que Paulo está falando a Timóteo, suporte sofrimentos? Porque pregar assim, na inteireza da palavra de Deus, é você ter que experimentar sofrimento. Porque cumprir plenamente o ministério é falar sobre fé, é falar sobre ânimo, é falar sobre coragem, vida, amor, mas também a corrigir e repreender. Mas será que temos essa compreensão na nossa vida? Será que temos entendido isso? Será que estamos preparados para a plenitude do ministério da palavra que está sobre nós, cada um de nós? Ou será que estamos juntando mestres para nós mesmos? Porque é isso que está dizendo a palavra de Deus. Chegará uma época em que juntarão mestres para si mesmos. O que é juntar mestres para si mesmos? É você ter uma tese contrária à palavra de Deus, e eu me cerco de palavras enganadoras, proferidas por gente com a Bíblia na mão, que reforce aquilo que eu estou achando, aquilo que eu estou pensando, contrariando totalmente a palavra de Deus. Como assim? Ué, hoje é a época mais fácil de se juntar mestres para nós mesmos. Fácil ouvir apenas aquilo que eu quero ouvir. Difícil é ouvir aquilo que eu não quero ouvir. Na rádio, estou lá ouvindo, a pessoa falou alguma coisa que me contrariou, eu mudo de canal. Na TV a mesma coisa. Na internet a mesma coisa. Talvez por isso que tem crescido o número de evangélicos que não frequentam igrejas nenhuma e ficam experimentando apenas aquilo que lhes cabe, numa pregação aqui, numa pregação ali. Porque quando aqui tem alguns irmãos aqui que estão me ouvindo, que estão no louvor, que está no som, que está na multimídia, que está na transmissão, eles não conseguem mudar de canal agora. Ou eles vão pegar o celular e começar a falar no WhatsApp, porque mudar de canal não consegue. Eles podem no máximo levantar para ir no banheiro, eles podem no máximo levantar para ir beber água, mas mudar o canal não conseguem. Queridos, é interessante, muitas vezes você está ouvindo o seu líder de PGM, você não consegue mudar de canal. O máximo que você pode fazer, se for online, agora logo vai acabar isso, mas por enquanto está online, o máximo que eu posso fazer, caiu minha conexão. A conexão do sujeito não cai por nada, quando ele está no jogo, quando ele está assistindo um filme, quando ele está, não tem problema a conexão. Começou o PGM, a conexão cai e simplesmente não se volta mais. Querido, é um tal de curtidas em Facebook, é um tal de assistir vídeos de YouTube, comentários, e para isso nada cai. Meu desejo é que você ouça de tudo e retenha o que é bom, que é o que diz a palavra de Deus. Meu desejo é que você tenha maturidade para ouvir. Eu acabei de dizer que eu fui num lugar que durante 40 minutos a pregação foi uma bênção para a minha vida, mas que depois começou-se a pregar coisas que não estavam na Bíblia, coisas absurdas, mas eu retive o que era bom, porque pela misericórdia de Deus, por eu conhecer um pouquinho da palavra de Deus, eu sabia o ponto em que aquele pregador
começou a falar algo que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Mas no mesmo lugar, que eu estava ali plenamente consciente, me surpreendi com meu filho dizendo: pai, aquilo está na Bíblia. E fiquei muito feliz dele ter feito isso. No mesmo lugar, aquelas 5.000 pessoas estavam dando glória a Deus para as barbaridades que aquele pregador estava falando. Então, sabe qual é meu sonho, meu irmão? Você que é daqui da Ibace, sabe qual é meu sonho? Meu sonho é que você conheça tanto a palavra de Deus, que você possa ouvir de tudo e reter o que é bom. A palavra que te abençoa, corrigindo, repreendendo e animando. Porque se você conhecer a palavra, aliás, se você não conhecer a palavra e pertencer a essa igreja, então vou te fazer um apelo: não ouça nada, não acompanhe nada. Pode acompanhar Luciano Subirá, pode acompanhar outros aí, que eu sei que não vai falar besteira. Mas se você não conhece, e também não me pergunte, sabe por quê, meu irmão? Porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo pregadores para saber para você se ele é bom ou se ele é ruim. Então, enquanto você não conhecer, ouça o que eu te ensino, ouça o que o teu líder de PGM te ensina, ouça o que o teu líder de ministério fala para você. Mas não se meta a ouvir gente por aí, porque você vai se dar mal. Eu vejo pregadores distorcendo a palavra de Deus, anestesiando quem está indo para o inferno. Eu vejo pregadores pregando por interesse próprio, de todas as religiões, distorcendo a palavra pelo seu próprio interesse. Vejo gente pregando com a palavra na mão, aquilo que não é palavra de Deus, mas está com a Bíblia na mão. Então, querido, busque conhecer a palavra de Deus, tenha amor à palavra de Deus. Para concluir, você está preparado para a palavra de Deus na sua vida? Não se cerque de mestres que só falam aquilo que você quer ouvir. Treine sua alma para entender que muitas vezes uma repreensão carrega mais amor de um pai que algo que agrada a teus ouvidos. Pode reparar, na tua casa, pelo teu pai, é onde você mais recebe crítica. Na tua casa, pela tua mãe, é onde você mais recebe crítica. Sabe por quê? Porque são pessoas que te amam. Um amigo que te critica, um amigo que chega e te dá uma palavra de repreensão, é porque ele te ama. Um estranho só falará aquilo que te agrada. Desenvolva amor à palavra de Deus. Não somente as partes da palavra de Deus com as quais você concorda, mas com toda a palavra de Deus. Nós precisamos de toda a palavra de Deus. Não deixe nunca seu coração te enganar, selecionando o que serve ou não na palavra de Deus. Você está pronto para suportar a palavra de Deus como ela é? Ou será que você tem adaptado a palavra de Deus aquilo que você gostaria que a palavra de Deus fosse? Eu gostaria de orar com você, meu irmão. Gostaria de orar com você, em nome de Jesus, para que você entendesse a importância da palavra de Deus pura na sua vida. A palavra que te repreende,
a palavra que te corrige e a palavra que te anima. Nem só de pão viverá o homem, nem só de ânimo viverá o homem. Se a palavra de Deus é a nossa comida espiritual, mesmo esta comida espiritual, se você só comer batata frita, que é o que te agrada, você logo está com colesterol, logo você vai ficar doente. Você precisa comer salada, precisa comer arroz, feijão, você precisa comer um caldo de carne reforçado, você precisa comer uma carne moída, bem temperada, igual a da Luciana. Você precisa ter a variedade desta comida na sua vida. A gente precisa aprender a entender que bênção não é apenas quando a gente está ouvindo aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada, mas bênção maior é quando a gente ouve aquilo que nos corrige, quando a gente ouve aquilo que nos repreende. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de todos os meus irmãos que aqui estão, Senhor, desses que estão nos ouvindo, Pai, desses, meu Pai, que talvez o Espírito Santo falou ao coração. Pai querido, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a experimentar a Tua palavra, todas as coisas, Senhor, que precisamos ouvir dela. Queremos dizer para o Senhor, Pai, que nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, nós queremos ser repreendidos pelo Senhor, nós queremos ser animados pelo Senhor, porque o ânimo, Senhor, vem quando estamos caminhando corretamente, e o Senhor nos anima para continuarmos nessa luta, meu Pai, nesse caminho. A repreensão vem quando pegamos um caminho errado, Pai. E a correção, Pai, vem quando estamos caminhando, talvez um pouco fora, e precisamos corrigir nosso rumo. Queremos declarar diante de Ti, que o Espírito Santo do Senhor tem liberdade em nossos corações, para nos corrigir, para nos repreender, para nos animar. Senhor, queremos ouvir que o Senhor cura, queremos ouvir que o Senhor salva, queremos ouvir, Pai querido, que o Senhor opera milagres, queremos ouvir que somos vitoriosos, Pai, e queremos dar glórias ao Senhor por isso, mas queremos juntamente com todas essas coisas, Pai, ouvir também a Tua repreensão de amor, quando estivermos errados, Senhor. Queremos ouvir, meu Pai, a Tua correção, meu Pai, que nos livra de tanta coisa ruim, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Pai, que tem, Senhor, a Tua palavra como única regra de fé e prática. Que o Senhor, meu Pai, como pastor, me dê o privilégio, meu Pai, de animar este povo, quando ele estiver desanimado, Senhor. Mas que o Senhor também me dê a coragem, Pai, de repreender e corrigir, Senhor. E que este rebanho, Senhor, possa ouvir a Tua verdadeira palavra, completa, Senhor, a mesma que o Teu servo, o apóstolo Paulo, disse para que Timóteo fizesse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você tem uma oportunidade para você participar, conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Nesta semana, na segunda-feira, nós vamos começar 8 horas da noite, o curso Alfa. Curso Alfa. Você vai conhecer o que é a palavra de Deus.
Você vai conhecer como a palavra de Deus foi escrita, como se chegou à conclusão que isto que está aqui é a palavra de Deus. Você vai conhecer de todas as mensagens que você pode ouvir da palavra de Deus, qual é a principal mensagem da palavra de Deus. Você vai conhecer verdadeiramente o que é batismo, você vai conhecer verdadeiramente o que é igreja, você vai conhecer verdadeiramente o que é se relacionar com Jesus Cristo, não com religião, mas com o Senhor Jesus. Você vai conhecer, por exemplo, você vai descobrir por que Jesus morreu na cruz, não tinha outro jeito, por que ele teve que morrer. Você vai descobrir, por exemplo, por que Jesus perdoa os nossos pecados. Você vai descobrir qual o tamanho do amor de Jesus por nós. Você vai descobrir tantas coisas, meu irmão. Eu gostaria que você fizesse a sua inscrição. Se você é desta igreja, no final do culto, eu vou mandar, você que é nosso amigo, tem recebido as nossas mensagens de WhatsApp, eu gostaria que você vai receber um link. Neste link você vai clicar, automaticamente você vai entrar no grupo do Alfa, e assim que você entrar no grupo do Alfa, você já está com a sua matrícula feita, e o curso é grátis, meu irmão. Então eu quero te convidar. Você não é desta igreja, não tem problema. Eu quero pedir, você tem como botar o site aí, Marina? Tem, né? Quando tiver o site, você me avisa, tá bom? Quando estiver aparecendo para ele, já está? Você está vendo aí na sua tela o nosso site. Nosso site tem assim, fale conosco. Quando você entra no nosso site, ibac.org, quando você fala, fale conosco, automático, você que tem um WhatsApp, vai abrir o WhatsApp da igreja, e você vai mandar lá assim, quero receber o link, para entrar no curso Alfa, ou quero fazer o curso Alfa. O que vai acontecer? Você vai receber o nosso link. Eu quero pedir aí, a Adriana deve estar assistindo, né? O Toco, o Mateus, deve estar lá nos jovens, né? Mas Adriana, por favor, oriente o Mateus para olhar hoje, não deixar de olhar hoje, o WhatsApp da igreja, para a gente mandar o link. Eu vou mandar para ele o link que ele tem que mandar para essas pessoas. E pede para ele mandar para mim depois o número dessas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão entrando lá, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Que eu quero mandar o link para essas pessoas poderem fazer o curso Alfa, tá bom? Em nome de Jesus. Oi. Isso, muito bem. Vem aqui, Bruno. Vem aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqueles que são jovens, né? Dá um microfone aí para o Bruno, por favor. Os jovens também podem, né, Bruno? Tá ligado aí? Som. Foi. Som. Tá alto agora. Som. Aqui na 2. Som. Quarta-feira começa o Alfa, os adolescentes e jovens, às 20 horas. 20 horas. Isso. Aqueles jovens e adolescentes que estão nos assistindo, pais de jovens e adolescentes que quiserem também pode mandar mensagem lá. Só fala assim, quero fazer o curso Alfa para o meu filho, jovem. A gente vai mandar Isso o link aí. dos jovens. É isso. É isso? Isso aí. Então vai ser online, viu? Esquecemos de dizer, vai ser online. Você não vai precisar sair de casa. Está na tela os avisos? Os avisos já estão na tela. Se você quiser copiar esse link que está aparecendo aí na sua tela, tem aí do Pix, eu acho que tem também do adulto, né? Não sei se tem do adulto aí. Você pode também copiar ali, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, queridos, é o seguinte. Para aqueles que estão aqui, a maquininha está lá atrás, tá bom? Aqueles que vieram preparados, fiquem à vontade, tá? Você que está nos acompanhando até agora, eu quero falar para você o seguinte, meu querido, nós temos aluguel para pagar, nós temos uma obra que estamos fazendo aqui, nós temos muitas necessidades, nossa igreja é uma igreja nova,
Nossa igreja é uma igreja, e eu gosto de falar assim, é nova e não é produto de racha de igreja nenhuma, né? É uma igreja nova, é uma igreja que os recursos, nós não recebemos dinheiro de governo, nós não temos posses, nós não gastamos com coisas suntuosas, mas nós alugamos um galpão, aqui na cidade de Jundiaí, está bastante gente, e nós estamos reformando isso do zero. Hoje você está vendo aqui, uma imagem bonita aqui, piso de madeira, tudo, né? Tudo pintadinho ali, mas meu querido, você precisava ver como estava isso aqui antes, quando a gente alugou, e assim, alugamos, final do ano passado, aí teve dezembro, janeiro ou fevereiro, nós mudamos para cá, porque nós estávamos reunindo em outro lugar, enquanto estava tentando dar um tapa aqui, e aí entrou a pandemia. Então vocês fazem ideia do problema. Está passando aí, Marina, a conta, CNPJ, está passando aí. Nós vamos estar cantando, e enquanto estiver passando, você pode, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, tá? E que você possa nos ajudar com oferta, seu dízimo, fazendo a sua transferência, fazendo o seu depósito, programando um depósito para amanhã, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Vamos cantar?